significativa. Né? E o senhor tem alguma medida para avaliar até que ponto o crack agravou o problema da criminalidade? Ou seja, no âmbito geral da criminalidade, qual é o naco nesse índice geral que pode ser atribuído ao crack? Olha, o crack é conhecido da forma como o crack se expandiu nos Estados Unidos. Né? Quer dizer, eu acho que o outro país que sofreu uma onda parecida com o Brasil foi os Estados Unidos 2 décadas antes. Na verdade, 3 décadas antes, perdão. Né? O crack entrou, se espalhou pelo país, transformou cidades que não eram violentas em cidades muito violentas, dizimou bairros, em função da característica de segregação racial, dizimou, né, assim, afetou, né, a convivência em bairros de minorias, negros principalmente, e trouxe muita violência. Sempre que o crack chegava, vinha uma violência de conflitos de grupos que distribuem a droga, ou a violência associada à dependência. Então, o próprio dependente muitas vezes comete crime para poder... Então, os crimes contra patrimônio, roubo, invasão do domicílio aumentam muito. E os crimes relacionados à distribuição da droga, que tendem a ser mais violentos. Então, essa foi uma dinâmica muito forte, conhecida nos Estados Unidos, que está acontecendo aqui de uma forma muito parecida. Né? Muito parecida. Como eles enfrentaram lá? Com muito investimento em polícia, muita condenação por tráfico, porte também. E lá a internação é obrigatória? Depende do Estado e depende porque lá é descentralizado a legislação pertinente. Exatamente, mas eu diria que de uma maneira geral a atuação, quer dizer, com relação a menor, a atuação é muito rápida e muito dura. Quer dizer, o maior de idade coloca um problema de escolha, um problema já mais complicado do ponto de vista jurídico, até que ponto aquela pessoa tem o direito de usar a droga e de ser tratado, né, apenas e somente como um doente que pode ou não procurar um tratamento para o seu problema. Mas na questão do menor, desacompanhado, sem pai, sem família... O Estado deveria... O Estado... enfim... avocar a sua tutela sobre aquela situação. É chamado a agir, nesse caso, em urgência. E eu pergunto, há uma tendência, não só aqui no Brasil, representada pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, e no mundo por outros ex-chefes de Estado, que consideram que seria o momento de se pensar em adotar, de forma combinada os países todos, né, de preferência, uma política que chama-se política de redução de danos. Não é? E dentro, num bojo dessa política, promover um processo de descriminalização das drogas, já que a pura repressão às drogas não tem funcionado, pelos índices, pelas estatísticas, não só nos Estados Unidos como na Europa, como na maior parte do mundo. Embora a política seja repressiva, o problema da droga tem se incrementado. Como é que o senhor, como professor da USP, pesquisador nessa área, se posiciona sobre a descriminalização da droga, ou ao menos a descriminalização da maconha? Olha, eu acho que esse debate ele tem um aspecto muito duro, porque esse caminho que a legislação brasileira tem seguido, ele está gerando uma situação de assimetria entre dois lados envolvidos nesse processo. O consumo tem sido tratado com uma legislação crescentemente branda, a despenalização do consumo tem avançado, lei após lei, e a penalização do tráfico por outro lado. Então nós estamos vivendo um mundo em que um consumidor empoderado, que tem seus custos reduzidos, porque se você é multado, preso, condenado por consumir, isso é um custo associado àquele ato ilícito. Né? Se isso é eliminado, o custo do consumo diminui. Você está pagando só o valor da droga e você não vai passar nenhum tempo na prisão, não vai cobrar multa, trabalho voluntário, nada disso vai acontecer. Então, o custo da droga para quem consome está caindo. Né? E o custo para quem distribui aumenta. Então, é como se a gente estivesse construindo um muro cada vez maior e, de um lado, um pote de ouro e, do outro lado, vários traficantes, geralmente pobres, tentando pular esse muro e chegar no pote de ouro, que é o consumidor, né, e o mercado que consome drogas. Então, essa assimetria
ela é muito ruim para a sociedade, porque a gente está enchendo os presídios de traficantes, sejam pequenos ou grandes, eu acho que essa coisa não interessa, são traficantes, mas está empoderando o consumidor com uma legislação branda. Então, eu acho que a legalização, ela é uma solução ousada, ela não é uma solução viável no plano nacional. O Brasil não pode adotar a legalização da maconha ou a legalização da cocaína sozinho, porque principalmente cocaína é produzido fora do Brasil, a matéria-prima vem de fora. E se, por exemplo, legalizasse a maconha, causaria também um problema para os vizinhos, para a comunidade internacional, e desrespeitaria os tratados aos quais o Brasil está preso nessa matéria. Você não acha também que a situação anterior, ou seja, antes de haver esse processo de abrandamento da legislação brasileira em relação ao consumidor, especialmente das drogas mais leves, entre aspas, como a considerada a maconha, gerava uma outra situação também absurda, qual seja, pega o rapaz que está consumindo maconha e joga no presídio, onde a possibilidade dele se piorar e se transformar de fato num criminoso é muito maior? O senhor não acha que também é difícil enfrentar essa realidade? Eu acho que esse é um aspecto já, digamos, superado. Quer dizer, a pena hoje não é prisão, quer dizer, já a legislação estabelece uma pena que, na verdade, pode aumentar, dependendo do número de vezes em que a pessoa é autuada. Né? Mas o problema principal nessa balança desequilibrada entre consumo e tráfico é que, na verdade, a gente está gerando também um tipo de legislação que ela é muito cômoda para as famílias de alta renda e alta escolaridade. Porque o nosso problema familiar, o nosso problema social é o consumo. O jovem de menor renda e escolaridade que quer consumir, ele precisa se envolver na distribuição. Então, o recurso para ele ter a droga é ele participar de alguma forma da cadeia. Ou ele compra um pouco mais e distribui. Então, a gente cria um canal entre essas duas pontas, né, quer dizer, um canal que existe continuamente, porque são ligados pelo mercado e na verdade, impõe um custo muito alto ao traficante, que é de baixa renda, e o consumidor de mais alta renda e nível socioeconômico está basicamente livre de sanção. Né? Então é um sistema perverso ao extremo. Quer dizer, eu acho que é a hora da gente... Eu acho que o equilíbrio das sanções não é no sentido de tentar recuperar penas de prisão para o usuário, mas o usuário tem que pagar multa, o usuário em área pública tem que ser levado à delegacia para ser identificado. Ele está causando um problema a Cracolândia é um problema para a cidade de São Paulo. Essas Cracolândias que estão aparecendo pelo Brasil inteiro, que são esses pontos de concentração de consumo de droga, causam uma externalidade negativa muito forte. Degradam áreas, afetam os negócios. Sim. E isso é que precisa ser equilibrado por uma legislação que impõe também um custo a esse consumidor. Né? Nosso tempo, infelizmente, se esgotou. Né? Esse é um assunto interessante, tem vários aspectos, nós poderíamos estar aqui também tocando. Né? Em outra oportunidade, certamente nós vamos ter a oportunidade de aprofundar essa nossa conversa. Eu quero lembrar aos nossos telespectadores que queiram encaminhar sugestões, comentários ou críticas, que podem fazê-lo acessando o nosso site www.senado.gov.br/TV. Até um próximo Cidadania.